Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Eu li aqui o último verso da primeira parte do capítulo 3 do Evangelho de João. Capítulo 3, verso 19, e convido a todos a que, antes de ouvirem as nossas reflexões sobre o texto, que por favor leiam todo o capítulo. Bom, o tema de obras sendo feitas é extremamente caro aos protestantes. Falo do meu arraial. Com a reforma protestante e essa questão dessa necessidade teológica de distanciar as obras da fé, de alguma maneira as nossas ações foram relegadas a um segundo plano, porque realmente elas não têm nenhum poder salvífico. Qualquer coisa que façamos e a qualquer nível que pratiquemos, ou qualquer esforço oriundo, não pode e não tem nenhum poder de nos salvar. A salvação, segundo a Bíblia, é graça de Deus que nos alcança quando cremos em Jesus de Nazaré. Fora disso, não há salvação. No entanto, o Novo Testamento inteiro insiste na questão das obras. Ele passeia por si, nos ensinando que aqueles que são de Deus são pródigos na prática das boas obras. E que, de alguma maneira, estas boas obras evidenciam a fé que está em nossos corações. É o que Tiago diz. Você me mostra a sua fé e eu te mostro a minha fé com as minhas obras. E Jesus, no Sermão do Monte, diz a mesmíssima coisa. Assim vejo os homens as vossas boas obras, e pelas boas obras glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então cabem algumas reflexões a respeito da prática das boas obras. Primeiramente, aquilo que nós fazemos não é tão importante quanto o que nos motiva a fazer. É o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 13. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu tenha dom de profecia, ainda que eu entregue meu corpo para ser queimado, ainda que eu doe os meus bens aos pobres, ainda que eu tenha todo o conhecimento. Se isso não estiver fundado no amor, nada disso me aproveita. Então, todos estes atos praticados, de alguma maneira, perdem completamente o sentido se aquilo que os motivou não for, em 1 Coríntios 13, o amor. E quando lemos o Novo Testamento e verificamos Jesus falando a respeito dos falsos profetas, eles dizem a Jesus: Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós fizemos milagres. E me chama a atenção o fato de Jesus nunca dizer que as profecias deles não se cumpririam, tampouco que os milagres que eles fizeram não são válidos. Ele diz: eu não vos conheço. O ato de fazer em si, o que fizeram em si, a Bíblia diz que em alguns momentos os anjos de Satanás podem se transfigurar, no grego metamorfosear, em anjos de luz. Mas são obreiros fraudulentos, falsos apóstolos, ministros de Satanás. Então, o que está no âmago dessa questão? É que aquilo que nos motiva a fazer é muito mais importante do que o que nós fazemos. Não podemos ter boas motivações sem a prática das boas obras. Por motivação, não fazemos absolutamente nada. Tampouco podemos ter prática de boas obras sem motivação. Então, o caminho correto será sempre o que nos motiva e a execução destes motivos para amarmos ao próximo, para servirmos a Deus. Nesse texto que nós lemos, a Bíblia fala de obras que são feitas e que precisam ser chamadas à luz de Deus. É exatamente debaixo desse facho de luz e diante de Deus que nós conhecemos aquilo que está saindo dos nossos corações. Não raramente Jesus nos ensina
que, por exemplo, a oração pode ser feita não porque a pessoa tem vontade de falar com Deus, mas para ser visto pelos outros e ser aplaudido. Quantas pessoas nesse mundo praticam o bem apenas para serem reconhecidos como bons? Quantas pessoas louvam, erguem as mãos, fecham os olhos, têm os seus estereótipos espirituais apenas para serem vistos? Quando a luz cai sobre cada um de nós, as razões que nos levam a fazermos o que fazemos são expostas diante dos nossos olhos. É como se Deus dissesse: é isso que você é por isso que você faz. E nesse momento, cabe a cada um de nós a humildade da reflexão, de pararmos, de pensarmos, de avaliarmos se aquilo que nós estamos fazendo procede dos enganos e das escuridões das nossas almas, ou se aquilo procede e pode ser visto à luz da própria bondade, misericórdia e santidade de Deus. O que você faz? Como você faz? O que Deus tem a dizer sobre o que você pratica? É essa a pergunta. Não há nenhum departamento da nossa vida que esteja encoberto ou fechado diante de Deus. Ele vê todas as coisas. Se Ele for a motivação, a razão, o seu amor for aquilo que nos constrange a praticarmos em direção aos nossos irmãos todas as boas obras, está tudo certo. No entanto, se aquilo que fazemos for executado por qualquer uma outra razão, que não seja o amor verdadeiro em Cristo, devemos dar um passo atrás e buscarmos a graça de Deus. Então ficam alguns conselhos que são dados pelo texto. Antes de fazer o bem a quem quer que seja, submeta esse bem à luz de Deus. E oração, peça a Deus para que Ele ilumine o que você está fazendo e mostre se a razão que o motiva a fazer é a sua graça. Segundo, submeta-se sempre à luz de Cristo, porque na luz de Cristo podemos nos ver, nos enxergar e sabermos se estamos sendo aprovados por Deus ou não. Terceiro, ande na luz de Cristo, porque aquele que anda na luz não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E aqui concluo com as seguintes palavras do apóstolo Paulo: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como Cristo amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a fornicação e toda impureza, avareza, ainda não se nomeie entre vós como convém a santos. Nem torpeza, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes com ações de graça, porque bem sabeis que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com estas palavras vãs, porque sobre estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Que Deus abençoe a todos. Paróquia Cast é o podcast semanal da Paróquia Reformada. Visite-nos. Sua presença nos alegrará. Bênçãos do nosso bom Deus. Não somente para fazer o feito singular, é mistério agir com muito ardor, mas também as coisas simples para executar.